integridade, comprometimento e resultado. Há 12 anos, esse é o padrão da RGS Engenharia. Trabalhamos com paixão na construção de estradas e saneamento básico. Mais do que entregar obras, entregamos qualidade à sociedade. Nossas obras fazem a diferença no dia a dia das pessoas. RGS Engenharia. Infraestrutura é a nossa paixão. Eu acredito que cada mulher tem uma história para contar e o cabelo faz parte dela. Eu sou Joana Terme, CEO do Joma, cabeleireira apaixonada por cuidar de mulheres, com autenticidade, intenção e afeto. Aqui no Joma Hair Spa, a gente acredita que beleza é experiência. É um momento de pausa, cuidado e reconexão com quem você é. Meu foco é criar transformações que valorizem o natural. Cabelos com movimento, cor com vida e cortes que contam histórias. Cada atendimento é único, pensado para realçar o que já existe de mais bonito em você. Se você sente que é hora de se redescobrir, vem sentar na minha cadeira, me contar a sua história e viver uma experiência única com a gente aqui no Joma. Você me encontra aqui no Joma de terça a sábado e para agendar o seu horário é só clicar no link da bio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Direito dos Negócios, um espaço de reflexão qualificada sobre os temas centrais do direito privado contemporâneo, suas transformações e seus impactos na vida econômica e social. Eu sou Amanda Clark e é um prazer ter você conosco aqui na Masper TV. No programa de hoje, receberemos um convidado cuja trajetória acadêmica e profissional contribui de forma consistente para o desenvolvimento do pensamento civilista no Brasil. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao programa Direito dos Negócios. Muito obrigado. Para começar o nosso debate, vamos falar de um tema que está super em alta e que é a tua especialidade, né? A inteligência artificial. Para o nosso telespectador entender, o que é inteligência artificial? Perfeito, Amanda. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui contigo, conversando contigo e para essa audiência especial de um tema que é muito importante para mim. Bom, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, apesar de ter ganhado muita relevância nas últimas décadas, especialmente a partir de 2022, eu já digo porque essa data, esse marco temporal, ela é bastante, já dá para dizer, antiga. Se fala em inteligência artificial desde da pós-Segunda Guerra Mundial. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, um artigo científico da década de 50 referiu pela primeira vez a expressão inteligência artificial. Né? Claro que desde lá ela muito evoluiu. Sim. Técnicas computacionais foram mais desenvolvidas, a ciência da computação também evoluiu, os custos computacionais reduziram bastante a partir da década de 90. Né? E nós passamos a ter o quê? Passamos a ter uma digitalização da sociedade em geral. Né? Com a internet, a partir da década de 90 também, tudo passou a ser online. Né? E aí essa é a principal fonte de alimentação da inteligência artificial. A inteligência artificial, para funcionar bem, ela precisa ter muitos dados. Né? E com, então, a digitalização a partir dos anos 90, especialmente neste milênio, a grande fonte de alimentação da inteligência artificial, que são os dados, estão aí aos montes, né, para a sociedade utilizar da melhor forma. Né? Então, somado ao uso da internet pela sociedade em geral, a digitalização, a redução do custo dos sistemas computacionais, a inteligência artificial tomou fôlego, ganhou muita força a partir deste milênio, passou a ser amplamente utilizada, inicialmente pelas grandes empresas, né? E em 2022 nós tivemos a disponibilização ao mercado da IA generativa, que é essa, então, que está no dia a dia de todos nós. Né? Então, a inteligência artificial é uma técnica, né? Na verdade, ela é um guarda-chuva composta por diversas técnicas, onde as principais delas são a IA generativa, que gera imagens, gera textos, né? E a IA preditiva, que é aquela que classifica os dados, né, as pessoas, de uma forma geral, classifica em caixinhas e consegue, então, enxergar, com base em dados históricos, predições,
tendências de mercado através da técnica do machine learning. Sim. Aí, agora tu tocaste num ponto muito importante. A nossa sociedade hoje está cada vez mais virtual. E junto dela, não só os operadores do direito, mas todo mundo. A gente não estava preparado, talvez, para todas essas demandas, independentemente da área. Se tu atua com inteligência artificial, se tu atua no direito digital, no direito empresarial, é uma demanda posta que a gente precisa lidar. E não só lidar, saber resolver toda a problemática que emerge em torno dela e que talvez não tenha uma regulamentação específica na nossa legislação para trazer essas respostas. E esse é um ponto igualmente importante. Tem alguma lei ou algo que hoje dá fomento à inteligência artificial, que resguarda os direitos de quem utiliza, ou dos provedores de internet também, né? Que é o grande foco hoje em dia. Sim, perfeito. Muitas pessoas pensam, né, Amanda, que não existe ainda a norma, a lei especial que trata da inteligência artificial. Tá certo, não existe. A gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Temos alguns projetos, na verdade, tem um deles que está mais avançado, que é o 2338, né? Mas mesmo nós não tendo, o Brasil ainda não tendo uma norma específica aplicável à inteligência artificial diretamente, ou seja, foco da legislação em inteligência artificial, há outras normas que se aplicam ao uso da técnica, né? E muitas empresas estão utilizando inteligência artificial no seu dia a dia, em alguma etapa da sua operação, e muitas vezes não enxerga que existe ali uma regulação. Qual regulação é essa? Vai depender de onde ela está utilizando. A inteligência artificial é para selecionar currículos, por exemplo, né? É para tentar atingir o seu público consumidor, são pessoas físicas, consumidor final. Então, nós temos que fazer essa análise, mas o que eu enxergo na prática, eu presto consultoria também nessa área, as empresas utilizam e, via de regra, existe uma desatenção com relação a essas normas que acabam incidindo diretamente naquela operação, naquela atuação dela com inteligência artificial, mas não existe um cuidado normativo. Então, por exemplo, para escolher currículos com inteligência artificial, que normas se aplicam? Bom, em primeiro lugar, a gente tem qual é a norma mãe nossa, na Constituição Federal. A Constituição traz ali alguns princípios que nós temos que estar atentos, especialmente com relação ao direito do trabalho, que tem, então, a partir do artigo 7º, diversos dispositivos que as empresas têm que ter atenção com relação a isso. Quando nós falamos em risco às pessoas, obrigatoriamente nós estamos falando do quê? Dados pessoais. Para gerar esse risco às pessoas, nós estamos tratando, então, de Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas, muitas vezes, esquecem disso, né? Então, temos que ter uma atuação cuidadosa com relação à LGPD. Tu falasses, né, provedores de internet. Perfeito. Marco Civil da Internet. É uma norma que muitos esquecem, né, que ela existe. Não, quem atua no online não pode esquecer do Marco Civil da Internet. Tem diversos princípios, diversas exigências normativas que aqueles que utilizam inteligência artificial não podem se esquecer. E Código de Defesa do Consumidor, outro grande exemplo. E a gente poderia ficar citando outras normas, né? Depende da atuação da empresa, do segmento dela, mas o que eu posso garantir é, sim, incide alguma norma sobre aquela operação que se está utilizando inteligência artificial. E aí tem um problema que me veio na cabeça quando tu estava mencionando, sobre o devem saber ou sabem, e aí entra a importância do advogado, né? Porque o que acontece? O que eu vejo na prática, até mesmo eu moro numa cidade mais do interior, muitas empresas se digitalizando. As pessoas não vão para aquele local resguardadas de direitos ou ciente das suas obrigações e deveres naquele ambiente, porque a maioria das pessoas não necessariamente instauram sua empresa naquele ambiente como já estão. Quem de nós hoje não tem Instagram, não tem WhatsApp? Então, acaba sendo uma coisa comum que talvez a gente não leve tão a sério essa parte da normativa e a gente incorre em diversos prejuízos aí. Tu vê alguma coisa na prática que seja decorrente dessa má utilização, talvez, ou falta de orientação de um advogado especializado?
Sim, perfeito. Já aconteceu com uma empresa que a gente atende há um tempo atrás, que passou a utilizar a inteligência artificial para emissão de notas fiscais, faturamento. E o sistema errou. Aí o sistema acabou gerando cobranças de situações inexistentes. Então, a pessoa não sabia, porque não tinha comprado nada, ela já estava cadastrada no sistema da empresa, porque já era cliente, já era consumidora daquela empresa, e o sistema, com inteligência artificial, errou. Foram emitidas faturas nos CPFs delas, elas não ficaram sabendo, venceu, a empresa protestou, negativou os CPFs de muitas pessoas que não compraram nada. Então, é um exemplo. Então, tem que ser feito um cuidado, tem que ter uma atenção especial. Uma cautela, né? Cautela. E poderia ter sido evitado tranquilamente essa situação se houvesse um planejamento com relação ao uso. Então, estatisticamente, pesquisas já demonstram que não basta a empresa querer utilizar a inteligência artificial para ter resultado positivo financeiro. Não há dúvida que o uso de inteligência artificial ela pode ser muito bom financeiramente, pensando especialmente em redução de custos, redução de tempo para realizar as tarefas. Mas pesquisas estão demonstrando hoje que simplesmente colocar aplicações de inteligência artificial não bastam para que esse resultado exista. Então, muitas empresas investem uma grana pesada em inteligência artificial, sem saber ainda onde aplicar, acabam tendo um custo e não têm um resultado. Por isso que é importante um planejamento, inclusive jurídico, com relação ao uso, então, interno de sistemas de inteligência artificial. Até título de curiosidade, eu vi que há poucos dias, salvo engano, o ChatGPT foi proibido de dar aconselhamento jurídico e de médico, né? Sim. Até, enfim, pela importância e relevância da matéria, do conteúdo, mas especialmente por conta de esses riscos deliberados, porque a gente deixa de consultar um advogado e já aconteceu comigo no escritório de pessoas me questionarem, não, mas o ChatGPT disse de tal forma, tudo bem, então não precisaria nem estar aqui, né? Mas uma questão importante de empresa, qual é a diferença de inteligência artificial e software? Ah, perfeito. E como tem essa dificuldade na prática, viu, Amanda? Muitas empresas vendem o seu serviço dizendo, eu uso o sistema de inteligência artificial. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que é automatizado é inteligência artificial. Então, uma primeira diferença, automação. Automação ou automatização, sinônimos, né? Mas automação, processos de automação existem desde a década de 60, tá? Que são aqueles braços industriais que se controla com algo. O nosso controle, quando a gente sai de casa, né, do condomínio, que a gente aperta o botãozinho para abrir o portão, isso é um processo de automação, né? Um processo simplificado, onde se a gente aperta o botão, sei lá, da esquerda, vai abrir. Se a gente aperta o botão da direita, talvez feche, ou o mesmo botão. Processo simples, né? Evoluindo um pouquinho, nosso computador. Nosso computador é um software, né? ou tem softwares ali embutidos, né? Que servem para rodar diversos sistemas e aplicações. O software, probabilisticamente, se a gente colocar 2 mais 2, o resultado vai ser 4. Agora, com inteligência artificial, existe um elemento que é o elemento de surpresa. Por que existe esse elemento de surpresa? Que é inerente à inteligência artificial, porque se não fosse, ela seria um simples software. O porquê esse elemento de surpresa? E ao mesmo tempo que é um elemento de surpresa, as pessoas que utilizam sistemas de inteligência artificial querem isso, querem ter essa surpresa, querem ter essa visão que muitos seres humanos, de repente, não enxergaram ainda, como um grande exemplo, que eu até utilizo nas aulas, que eu ministro sobre isso, a identificação de exames com relação, por exemplo, a câncer. Né? Então, a visão humana não consegue ainda enxergar que aquele resultado já tem ali um câncer, enquanto que um sistema de inteligência artificial antecipa resultados. Né? Então, esse é um exemplo. A inteligência artificial faz algo que a gente ainda não consegue fazer, nós seres humanos. Por que existe esse elemento de surpresa? Né? Justamente porque ela não é um simples software. Ela aprende com o quê? Aprende com aquele meio que ela é utilizada. Então, quando a gente utiliza uma aplicação no nosso celular que não tem inteligência artificial,
O correto é ela funcionar da mesma forma para todos nós. Quando a gente utiliza um sistema de inteligência artificial, existe esse elemento de aprendizado. Por isso que uma das principais técnicas de inteligência artificial é o machine learning, aprendizado de máquina, porque ele vai aprender com aquele meio ambiente que ela está sendo utilizado. Então, se os meus resultados são diferentes do que os teus, Amanda, ela vai aprender as tuas preferências e vai aprender as minhas preferências. Por isso que a inteligência artificial é um passo acima com relação a uma comparação com um simples software ou um processo de automação. E aí entra outro problema, porque embora a inteligência artificial veja como algo extremamente relevante e importante na nossa prática, passou a trazer uma atenção em todas as outras áreas que a gente precisa atuar. Exemplo da responsabilidade civil. Porque Perfeito. hoje, como é que tu vai buscar a responsabilidade civil de uma inteligência artificial? É de quem fez a programação? Bom, mas daí, embora seja de quem fez a programação, tem um elemento surpresa, de que ela vai aprendendo conforme as orientações, enfim, conforme vai sendo utilizada. Então, eu vejo uma problemática existente muito grande, não só, talvez, na área de inteligência artificial, que tem as suas próprias peculiaridades, mas trouxe vários outros questionamentos para as outras áreas, né? Então, a gente está com uma dificuldade aí bastante grande. A exemplo disso é até o Código de Defesa do Consumidor. Porque, na prática, no mercado tradicional, o que a gente vê? A gente vê a vulnerabilidade, especialmente informacional, quando na internet a gente tem uma gama de informações. Isso. E como é que a gente lida com isso? Porque a inteligência artificial, ou até mesmo as plataformas digitais, vão bombardeando informações. Você já teve que lidar com algum caso referente à responsabilidade civil, referente à inteligência artificial, algum dano que venha ter sido sofrido, exemplo, né, da própria empresa, mas tem mais algum que tu vê na prática ou soube? Eu soube já de alguns, né, inclusive internacionais, que é com relação justamente a essa problemática de informação. Sim. Os sistemas estão aí sendo oferecidos e todo mundo baixa no seu celular ou se cadastra no site daquela empresa que está ofertando esse serviço, ninguém lê nada, né? sai usando simplesmente, né? E aí é uma dificuldade até da realidade social atual. Tudo é muito rápido, né? Tudo A gente quer o imediatismo. Que é o imediatismo. A gente não tem tempo mais para ler os termos de uso de 20 páginas, né? Afinal, porque se não ler, a gente vai precisar usar do mesmo. A gente precisa concordar. Sob pena de não poder usar aquela plataforma. Exatamente. É o tudo ou nada, né? É Exatamente, o tudo ou nada, o famoso contrato de adesão. Isso. Bom, o doutor Guilherme, há pouco tempo, lançou um livro, Inteligência Artificial e Negócios Jurídicos. Doutor Guilherme, nos conta um pouquinho sobre o livro e onde a gente pode adquirir. Perfeito. Bom, esse livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é interessante, né? Por que surgiu essa ideia? Durante um seminário, até na aula do professor Bruno Mirage, né? Em 2017 foi publicada uma resolução na Europa, a resolução número 2015/2104, onde então após meses, né, e talvez até anos de estudo de um comitê europeu de análise multidisciplinar, identificou que em razão da evolução da tecnologia e inteligência artificial, os nossos sistemas jurídicos não responderiam de acordo. Quais os grandes exemplos disso? Um deles tu citasses aí, que é a responsabilidade civil, né? O outro, propriedade intelectual, e o terceiro, contratos, que foi o que eu acabei escolhendo, porque a minha atuação é contratual já há algum tempo. Escolhi analisar esse impacto da inteligência artificial nos negócios jurídicos. Construí, então, conversei com o orientador, ele falou, troca o tema, vamos para esse aí, que é o tema realmente mais importante para o nosso momento, até, né, social, sim, de uso, de boom da tecnologia, da inteligência artificial. Acabei, então, me identificando muito, e um tema da maior relevância prática hoje, porque todas as empresas querem utilizar a inteligência artificial se ainda não estão utilizando, né? Para quê? Para atingir o maior número de clientes, que esse é o grande objetivo de qualquer empresa, né? Reduzir os seus custos e atingir o maior público com relação para o seu negócio, para o seu produto, né? Agora eu vou tocar num ponto polêmico. O professor Fabiano Menck esteve aqui também, a gente falou sobre isso.
Mas uma das questões bastante pulsantes hoje em dia é a discussão sobre o livro de direito digital. Sim. Como a própria inteligência artificial ou as questões digitais impactam em todas as áreas, será que a gente precisaria de um livro de direito digital regulamentando a questão? Ou, na tua concepção, a gente poderia fazer pequenas adaptações nas matérias já existentes, como, por exemplo, parágrafos, incisos, se fosse o caso, sob pena de a gente ter um código engessado? Talvez tu, obviamente, que tem uma prática bastante mais coesa do que eu na parte de inteligência artificial, sabe que a tendência é evoluir e nós vamos ter um código engessado. Sim. Será que essa é a solução para o nosso silêncio legislativo hoje? Eu acho que não. Eu acho que o livro de direito digital é um erro. Tá? É um erro. Eu acho que tudo bem o Congresso discutir o tema. Eu acho que faz parte da função do legislador discutir temas, né? Mas, especificamente com relação ao livro de direito digital do Código Civil, eu sou bastante contrário. Tá? Eu acho que ele está muito mal redigido, ele não resolve problemas, ele mais gera conflitos normativos, porque muito do que está lá, ou nós já temos na LGPD, no Marco Civil da Internet, ou está no projeto de lei da inteligência artificial, que aí, me parece, é o campo adequado para a gente tratar de regras da inteligência artificial, justamente porque muda muito. E uma norma como o Código Civil, nós temos uma expectativa de que ela perdure no tempo, não seja alterado a cada ano que passa, né? E nós estamos vendo com a inteligência artificial, que talvez seja o grande tema do direito digital hoje, muda muito num curto intervalo de tempo. Então, contraria aquela ideia de código para gerar segurança para a sociedade. Então, com relação ao livro de direito digital do Código Civil, eu sou totalmente contrário, sou um crítico. Eu acho que a gente poderia deixar isso para leis esparsas, né? Até por conta dessa modificação, porque o próprio Código Civil de 2002, quando entrou em vigor, talvez já nasceu velho para aquela realidade, que ficou 30 anos tramitando, teve uma tramitação embrionária absurda, e quando surgiu, já não atendia mais aquelas demandas sociais. E é exemplo disso, por óbvio, até a inteligência artificial. Eu, na época, escrevi um artigo há uns 2 anos atrás com o professor Rafael Dresch, e a gente teve dificuldade, inclusive, de achar o conceito de inteligência artificial, que não é um conceito uníssono, né? Tu também tiveste essa dificuldade de eu ver vários conceitos por aí, porque eu já vi num artigo de uma maneira, no outro artigo de outra, Sim. e aí a gente vai trazer um conceito uniforme para um código que possivelmente daqui a pouco nós vamos ter outras demandas nessa área, né? Perfeito, excelente, Amanda. Sim, até no primeiro capítulo do livro eu analiso a história da inteligência artificial, as técnicas de inteligência artificial, e a parte final do primeiro capítulo eu entro justamente nessa construção normativa, não só aqui do Brasil, mas também na Europa, sobre esse tema, e aí eu me debrucei sobre as tentativas de definição do que é inteligência artificial. É uma dificuldade, sim, sem dúvida nenhuma, ainda hoje, justamente porque a inteligência artificial é um conceito guarda-chuva. Muita coisa cabe debaixo da ideia de inteligência artificial, muitas técnicas matemáticas, de lógica, que a gente muitas vezes refere. Ali tem inteligência artificial, mas ninguém vai se debruçar sobre o que realmente é aquilo ali. E pode ter um efeito prático relevante. E por isso também que eu sou contra esse livro de direito digital, que faz diversas referências ao uso, né, de inteligência artificial, que para mim, equivocados. O nosso Código Civil, apesar de, como tu bem dissesses, né, ter sido pensado na década... O projeto é de 1975, Sim. O protocolo. A comissão que construiu o código se reuniu na década de 60. Então, com certeza, a sociedade, em 2002, era bem diferente daquela dos anos 60. Mas, mesmo assim, com o uso de analogia, não é um problema a inteligência artificial hoje. A gente consegue resolver muitas questões. Então, assim, dá para pegar o livro de direito digital e não... vamos discutir os outros temas que estão no projeto de reforma? Vamos, acho que sempre cabe uma discussão, analisar quais são as demandas práticas, né? Contratos, responsabilidade civil, que é um tema que eu acho que
também é muito importante, direito de família, né? Mas inteligência artificial, especificamente, eu acho que não tem que estar no livro de direito digital, no Código Civil como um todo. Então, uma das alternativas seria a criação de leis esparsas para regulamentar a matéria, né? E segmentado, me parece. Assim, a gente pode ter uma lei, como nós temos um projeto de lei interessante, eu acho até que ele está muito parecido com a norma europeia, e a norma europeia, como amarrou demais, ela já está sendo analisada para ver, será que nós vamos manter dessa forma? Está prejudicando as empresas que querem utilizar a inteligência artificial. E o que a gente tem que ter sempre em mente? A inteligência artificial certamente tem muitos riscos à sociedade, tem que ter um cuidado ao utilizar, mas ela traz muitos benefícios à saúde, se bem utilizada, claro, na identificação de doenças de uma maneira muito antecipada com relação ao que nós temos hoje, sem o uso de inteligência artificial, questões ecológicas, para não usar, por exemplo, inseticidas. Dá para usar sistemas com inteligência artificial acoplados em máquinas industriais que andam, vamos dizer assim, ou são colocadas para se movimentar em áreas agrícolas, e elas vão atacando onde tem um fungo, onde tem um bichinho ali comendo que o inseticida atacaria, né? Então, assim, ela traz muitos benefícios, sim, à saúde como um todo para a humanidade. Ela é muito boa para a humanidade, desde que usada com cautela. Então, a gente não pode amarrar demais, porque senão nós vamos tirar muitas oportunidades boas que ela proporciona à sociedade. Né? E ninguém melhor do que cada segmento. Por isso que eu acredito numa regulação segmentada. A área da saúde, a área bancária, cada um tem as suas normas com relação ao uso de inteligência artificial. Até porque em cada área ela vai ser utilizada de uma maneira diferente. Perfeito. E demandas diferentes também. É muito complicado a gente ter um único livro querendo dar respostas para todas as áreas, porque não tem como. Não tem como, vai engessar. Eu acho que vai engessar. Doutor Guilherme, eu gostaria de agradecer muito a tua presença e gostaria de agradecer você também que nos acompanha até aqui. Até a próxima.